Bloco 35, Industrialização no Brasil. Histórico primeiro. Aula 1. Histórico da industrialização brasileira. Hoje vamos falar sobre a dinâmica das informações e dos meios de transporte na globalização. Primeiro, vamos lembrar o que é globalização. Globalização é esse processo de integração mundial que conecta países, pessoas e empresas. E sabe o que fez ela se acelerar tanto? Isso mesmo. Os avanços nos meios de transporte e nas telecomunicações. Com eles, ficou muito mais rápido e fácil mover mercadorias, pessoas e, claro, informações pelo mundo todo. Falando em meios de transporte, a coisa ficou bem interessante. Com aviões maiores, navios cargueiros gigantescos e melhores rodovias, hoje conseguimos transportar toneladas de mercadorias de um continente para outro em muito menos tempo e com custo menor. Isso fez com que o comércio global crescesse e que lugares que pareciam distantes ficassem muito mais próximos na prática. Mas não é só transporte de mercadorias, também temos a comunicação, que é outro pilar da globalização. Com a internet, telefonia, satélites e outras tecnologias, conseguimos nos comunicar instantaneamente com qualquer parte do planeta. Isso mudou tudo. Empresas conseguem tomar decisões em tempo real, mercados financeiros se conectam imediatamente, e a circulação de informação nunca foi tão rápida. E aí entra um conceito bem importante, o da sociedade em rede, do Manuel Castells. Imagina um mundo como uma grande rede digital, onde pessoas, empresas e governos estão conectados e interagem constantemente. Tudo isso é possível graças à tecnologia. Agora, quais são as consequências disso tudo? Primeiro, temos uma integração econômica. Blocos econômicos, empresas multinacionais e comércio global se fortalecem. Depois, vêm as influências culturais. Hábitos, modas e comportamentos se espalham pelo mundo e algumas culturas acabam tendo mais destaque. E, claro, precisamos lembrar das desigualdades. Nem todo mundo se beneficia da globalização da mesma forma. Algumas regiões crescem, outras ficam para trás. Resumindo, a globalização acelerou porque os transportes e as telecomunicações evoluíram. Mercadorias, pessoas e informações circulam mais rápido, integrando o mundo. Há impactos econômicos, culturais e sociais, e nem todos são iguais para todas as regiões. Aula 27. Globalização. Reforço. Hoje vamos falar sobre um tema que influencia diretamente o nosso dia a dia, mesmo que às vezes a gente nem perceba: a globalização. Mas afinal, o que é globalização? De forma simples, é um processo de integração entre os países do mundo. Essa integração acontece em vários aspectos: na economia, na cultura, na política, na tecnologia. E ficou ainda mais intensa a partir do final do século XX, com o avanço da internet, da comunicação e do transporte. Pensa comigo, hoje em dia, uma decisão econômica em um país distante pode impactar o preço de produtos aqui no Brasil. Ou então, uma música lançada lá nos Estados Unidos pode se tornar sucesso mundial em poucos minutos. Isso é globalização em ação. E para entender melhor, vamos olhar para alguns pontos. No aspecto econômico, grandes empresas multinacionais produzem e vendem em vários lugares ao mesmo tempo. No aspecto cultural, filmes, séries, comidas, roupas e estilos circulam pelo planeta, misturando influências de diferentes povos. Já no lado tecnológico, a internet e as redes sociais conectam bilhões de pessoas em tempo real,
como se não existissem fronteiras. E até nas questões políticas e ambientais, a globalização aparece. Afinal, problemas como mudanças climáticas ou crises internacionais exigem cooperação entre diversos países. Agora, tem um conceito muito interessante ligado a isso, a chamada aldeia global. Esse termo foi criado por um pensador canadense chamado Marshall McLuhan, lá nos anos 1960. Ele dizia que, com os meios de comunicação, o mundo estava começando a funcionar como se fosse uma aldeia pequenininha, onde todo mundo sabe das novidades, dos problemas e dos acontecimentos quase ao mesmo tempo. Hoje, com celulares e internet, essa ideia se tornou ainda mais verdadeira. Basta pensar. Você pode conversar em segundos com alguém do outro lado do planeta. Assistir a uma transmissão ao vivo que está acontecendo em tempo real no Japão. Ou acompanhar uma notícia mundial no exato momento em que ela acontece. Então, para resumir, a globalização é esse processo de integração mundial em vários aspectos. E a aldeia global mostra como, graças à comunicação e à tecnologia, o planeta ficou muito mais conectado e interdependente. E é claro, como todo processo, ela trouxe vantagens e também desvantagens. Vamos começar pelas vantagens. Do ponto de vista econômico, a globalização facilitou o comércio internacional e aumentou as oportunidades de negócios. No campo da tecnologia, as inovações passaram a se espalhar muito mais rápido. Celulares, internet, medicamentos, tudo chega aos 4 cantos do planeta em questão de meses ou até em dias. Na parte cultural, houve uma troca intensa de ideias, músicas, filmes, comidas, estilos de vida. Hoje é normal ouvir uma música coreana no Brasil ou comer uma comida mexicana na Europa. E no aspecto social, a globalização nos deu acesso quase imediato à informação. Com apenas um clique, a gente sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo. Mas, nem tudo são flores. Vamos às desvantagens. A primeira delas é a desigualdade. Nem todos os países conseguem aproveitar a globalização do mesmo jeito. Os países ricos e desenvolvidos, como os Estados Unidos ou os da União Europeia, têm mais tecnologia, mais capital e infraestrutura. Já muitos países pobres acabam ficando dependentes, fornecendo apenas matérias-primas ou mão de obra barata. Além disso, há uma forte concentração econômica. Grandes empresas multinacionais dominam mercados, o que muitas vezes enfraquece as pequenas empresas locais. Outro ponto é a perda cultural. Em alguns lugares, tradições e identidades locais vão sendo substituídas por padrões globais, como uma espécie de cultura de massa. E não dá para esquecer dos problemas ambientais. Quanto mais produção e consumo, mais poluição, mais exploração de recursos naturais e mais impacto nas mudanças climáticas. E tem ainda um detalhe importante. As desigualdades não acontecem só entre países, mas também dentro de um mesmo país. Algumas regiões se integram ao mercado global e crescem muito rápido, enquanto outras ficam para trás, com pouco investimento e poucas oportunidades. Resumindo, a globalização trouxe aproximação, inovação e crescimento, mas também aprofundou desigualdades e concentrou riquezas em determinadas regiões. É por isso que, quando a gente fala de globalização, precisamos olhar sempre para os dois lados da moeda. Aula 2. Processo de industrialização brasileira. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante para entender a história econômica do Brasil: o processo da industrialização brasileira. Antes de mais nada, o que é industrialização? Bom, basicamente,
é quando uma economia deixa de ser predominantemente agrícola e artesanal e passa a produzir bens em larga escala, usando máquinas, tecnologia e indústrias. Isso muda totalmente a forma de trabalhar, de viver nas cidades e até de organizar a sociedade. No Brasil, essa transformação aconteceu de forma tardia, se compararmos com a Europa. Vamos entender as fases da industrialização brasileira. Primeiro, o período colonial, que vai de 1530 a 1808. Nessa época, Portugal proibia o desenvolvimento de indústrias no Brasil. O foco era extrair riquezas naturais e produzir alimentos para exportação. Então, não havia muito espaço para fábricas ou produção industrial. Depois, chegamos à primeira fase entre 1808 e 1930. Aqui, tudo mudou um pouco com a chegada da família real ao Brasil. Houve a abertura para instalar algumas indústrias, principalmente têxteis e alimentícias. Mas ainda era um processo bem tímido. Pouca tecnologia e muita dependência da mão de obra, que ainda era escrava em grande parte. A segunda fase vai de 1930 a 1955. É nesse período que o governo de Getúlio Vargas começa a implementar a política de substituição de importações. O que isso significa? Que o Brasil passou a produzir internamente produtos que antes comprava do exterior. Também surgem empresas estatais importantes, como a Companhia Siderúrgica Nacional em 1941 e a Petrobras em 1953. Essas empresas ajudaram a impulsionar a chamada indústria de base, fundamental para o desenvolvimento econômico. Em seguida, temos a terceira fase, de 1956 a 1980, com o governo de Juscelino Kubitschek. Ele deu um grande impulso à industrialização, com o famoso Plano de Metas e a construção de Brasília. Houve também uma atração de investimentos estrangeiros, o que acelerou o crescimento industrial, embora aumentasse a dependência do capital externo. Por fim, chegamos à quarta fase, a partir da década de 1980 até os dias atuais. Hoje vamos falar sobre a quarta fase da industrialização brasileira. Essa fase começa lá nos anos 1990 e, de certa forma, continua até hoje. Para entender esse momento, a gente precisa lembrar do contexto. O Brasil estava saindo de um período de ditadura, vivendo a redemocratização. E, na economia, adotando uma postura bem diferente da que vinha até então. Foi a chamada abertura econômica. Ou seja, as tarifas de importação diminuíram, e o mercado brasileiro passou a receber uma enxurrada de produtos estrangeiros. E é nesse cenário que a globalização entra com força. O Brasil passou a se integrar de vez ao mercado mundial. Grandes empresas multinacionais chegaram com investimentos, trazendo novas formas de produção, tecnologia e, claro, competição. Agora, vamos olhar para algumas características dessa fase. A primeira delas é o neoliberalismo. O governo passou a priorizar privatizações, abertura comercial e a diminuir o papel do Estado na economia. Outra marca importante é a reestruturação produtiva. As fábricas começaram a se modernizar com automação, informatização e novas tecnologias. Isso aumentou a eficiência, mas também trouxe o chamado desemprego estrutural, já que muitas funções antes feitas por pessoas passaram a ser realizadas por máquinas. Além disso, aconteceu a descentralização industrial. Se antes a maior parte da produção ficava concentrada no Sudeste, agora novas regiões começaram a atrair indústrias, principalmente o Nordeste e o Centro-Oeste, graças à mão de obra disponível e aos incentivos fiscais.
E quais setores se destacaram nessa fase? A indústria automotiva, os eletroeletrônicos, a agroindústria e também o setor de serviços, que cresceu bastante e muitas vezes está ligado à própria industrialização. Mas é claro, junto com os avanços vieram também as consequências. Muitas indústrias nacionais não conseguiram competir com as estrangeiras e acabaram fechando. O Brasil continuou dependente de tecnologia de fora. E mesmo com a descentralização, as desigualdades regionais ainda permaneceram. Por outro lado, houve expansão do agronegócio e crescimento das exportações ligadas a commodities, como soja e minério. Então, resumindo, a quarta fase da industrialização brasileira é marcada pela globalização, pela abertura econômica, pela presença de multinacionais e pela modernização produtiva. Um período cheio de transformações, mas também de novos desafios sociais, econômicos e tecnológicos. E é nesse cenário que o Brasil industrializado chega ao século XXI. Aula 3. Início da industrialização, século XIX, economia cafeeira, substituição de importações. Hoje a aula será sobre o início da industrialização no Brasil, lá no século XIX. Vamos entender como tudo começou e por que o café foi tão importante nesse processo. Então, antes de mais nada, precisamos pensar no contexto histórico. O Brasil tinha acabado de se tornar independente em 1822, e a economia ainda era muito agrária e exportadora. Ou seja, dependíamos principalmente de produtos que saíam do campo, como o café, e eram vendidos para fora do país. E é justamente aí que entra a economia cafeeira. O café não era só um produto para exportação, ele gerava muito capital, ou seja, dinheiro que podia ser investido em outras áreas, inclusive na indústria. Então, o lucro do café ajudou a financiar os primeiros investimentos em fábricas, como as têxteis e de alimentos, principalmente próximas aos portos e grandes centros urbanos. Outro ponto importante é o que chamamos de substituição de importações. Mas o que é isso? É basicamente quando o país começa a produzir internamente o que antes era comprado de fora. Por que isso aconteceu? Bem, em alguns momentos, crises externas, guerras ou restrições comerciais dificultavam a chegada de produtos estrangeiros. Então, a solução era produzir aqui mesmo. E assim, surgem as primeiras indústrias no Brasil. Pequenas, concentradas em poucos setores, mas muito importantes, porque mostraram que era possível produzir localmente e não depender só do que vinha de fora. Para resumir, os fatores que impulsionaram essa industrialização inicial foram três principais: o capital do café, o crescimento das cidades e da demanda interna, e os incentivos do governo para proteger e estimular a produção nacional.